Emanuel, tudo bom, Emanuel? Eu peguei Covid há 4 meses atrás, criei anticorpos, a qual não tenho mais nenhum sintoma. Posso pegar o vírus pela segunda vez? Você pode, Emanuel, porque já existem evidências de mutações virais, inclusive a vacina que está sendo desenvolvida, as vacinas, né, que estão sendo desenvolvidas, todos estão falando que não seria uma vacina que você tomaria uma vez só e ficaria imunizado durante muito tempo. Você teria que fazer como faz com a vacina de gripe, ou seja, a imunização anualmente, né, para que possa então ter uma prevenção mais adequada do Covid-19. Agora, certamente esses anticorpos acabariam reagindo, o que a gente chama de reação cruzada, às novas cepas de coronavírus, até porque, mesmo sendo uma nova cepa, mesmo sendo uma mutação, sempre há porções ou chamados epítopos antigênicos que são semelhantes àquela cepa que você desenvolveu anticorpos. Então, você conjecturando, não afirmando isso, que não dá para afirmar isso, mas conjecturando com os estudos científicos que tem, já certamente o próximo Covid-19 que você vier a pegar pode não ser muito grave quanto o Covid-19 que você pegou, entendeu? Ou seja, ele pode vir mais abrandado, porque você acaba produzindo os chamados anticorpos reativos, e esses anticorpos reativos, por sua vez, acabam neutralizando parcialmente essa nova cepa de vírus. Tá? Mas é importante você continuar o distanciamento social, você continuar utilizando máscaras, você continuar fazendo a higienização das suas mãos e também indo ao banheiro, fazendo a higienização com sabão e água, porque você pode ser um portador oligosintomático, com poucos sintomas ou assintomático, e você contaminar pessoas que não têm a produção de nenhum anticorpo e que podem, de certa forma, pegar a forma grave e vir a falecer, tá? E é uma realidade, esse vírus ele está matando. Eu não sei se isso foi uma coisa proposital ou não, eu não quero entrar nesse mérito, até porque muitas das vezes a gente recebe aqui comentários de pacientes que falam que tudo isso foi uma armação. Eu acredito na possibilidade de ter sido uma conspiração, uma armação, eu não tiro essa possibilidade, mas aqui falando como médico, não falando como cidadão, nem como qualquer outra coisa, falando como médico, independente se é armação, se é conspiração, se não é um vírus que está matando, é um vírus realmente grave. Não é tão grave quanto a gripe espanhola, né, que matou muito mais gente do que o Covid-19, ou como outras pandemias, como a peste negra e a própria cólera, pandemias de cólera e peste negra, mas é um vírus que está matando e muitas pessoas estão morrendo, tá? E o grande problema é que antigamente você não tinha centros de tratamento intensivo, né? As pessoas elas morriam porque não tinham o cuidado necessário também. Hoje você tem um advento do centro de tratamento intensivo, inclusive da especialidade chamada intensivismo, na área de medicina, que é uma grande especialidade, a elite da medicina, né? A gente considera o médico intensivista a elite da medicina. Parabéns a todos os intensivistas que estão me ouvindo. E que, de certa forma, o CTI acaba não tendo a capacidade de absorver, mesmo que seja um quantitativo pequeno, de uma pandemia. Porque o CTI ele precisa ter um nível de operacionalidade alto para que ele seja economicamente viável, né? Porque o CTI é uma unidade de alto custo, de muitos gastos, e para ser economicamente viável você tem que ter, já não em tempos de pandemia, em tempos de normalidade, em tempos assim dizer de paz, você precisa ter um alto índice de ocupação de leitos no CTI para ele ser economicamente viável e você ter então um CTI que justifique, né, a sua existência. Então, você imagina uma pandemia que, de certa forma, atinge gravemente 5% da população, a gente pensando assim, poxa, é pouca gente, né? 5% é pouca gente. Mas pensando no Japão, por exemplo, o Japão que é um dos países referências em saúde e, consequentemente, é um país que a gente pode dizer que investe na atenção primária, secundária, terciária e quaternária do paciente doente, os cidadãos japoneses, eles só teriam condição de atender 1% da população caso todos viessem a ficar graves, né? Então você imagina, isso o Japão, imagina outros países que de certa forma não tem condições de atender nem 0,1%, né? Então é realmente um problema de saúde pública, não por causa da mortalidade do vírus, mas por causa do alto índice de mortalidade, aquelas pessoas que poderiam ser salvas com o advento do CTI, com o advento da área
de medicina intensiva, tá bom? Muito obrigado, Emanuel, pela sua pergunta. Um abraço.